A gente acha que uma pessoa determinada e determinação é tudo na vida, que vai te levar para ter uma vida próspera, vai te levar para você alcançar todos os seus objetivos, mas entre a determinação e a teimosia tem uma linha super tênue que às vezes a gente acha que estamos com tudo e quando a gente vê nós estamos sendo muito turrões. E quem está falando isso para você é uma pessoa altamente determinada, mas que também já foi muito teimosa e que de vez em quando resvala na teimosia. Então, ficarmos atentos exatamente quando que você está sendo determinado e teimoso é muito importante para que a gente possa ter um sucesso naquilo que a gente tenta e quer realizar. E para te ajudar, eu quero que você clique aqui embaixo que tem um download de um material muito legal que eu providenciei exclusivamente para você que está na teimosia, para que você entre com os passos corretos da determinação que te conduz ao sucesso. E eu vou dar aqui hoje para você 5 características de pessoas determinadas e 5 características de pessoas teimosas, para que você possa ver em que lado você está e possa pular na canoa que vai te levar para que você consiga alcançar os seus sonhos. Então vamos lá? Primeira característica de uma pessoa determinada, ela precisa e ela normalmente analisa a situação. E quando eu falo em analisar, é até ver se ela consegue, se está dentro do querer mais profundo, se ela tem essa condição, como que está a situação externa e interna. Não é só uma análise do fora ou uma análise só de dentro. Não, eu quero porque isso é bom, porque eu vou fazer, mas a pessoa nem olha para fora e às vezes nem sedimenta direito o que realmente ela quer. Ela não analisa todas as situações, todos os seus detalhes, ela não analisa exatamente o que impulsiona e como que está o mercado também. Então, a primeira questão de uma pessoa determinada é essa análise, onde ela olha tudo, ela procura lá dentro, ela fala assim, nossa, é isso que eu quero e eu tenho condições para isso. E daí ela olha para fora e ela fala, poxa, a situação também pode ser bem-vinda lá fora. Então, o primeiro passo que uma pessoa determinada faz é analisar. A segunda característica de uma pessoa bem determinada é que ela avalia os prós e os contras. E isso é muito difícil, porque quando a gente tem uma determinação, a gente não quer nem olhar para os contras, a gente não quer nem saber dele, porque nós estamos tão envolvidos em alguma coisa que nós queremos fazer, que a gente acaba às vezes esquecendo. Agora, uma pessoa determinada não. Ela sabe que para ela conseguir o que ela quer, ela precisa avaliar muito bem quais são os prós, quais são os contras, se ela banca os contras. Porque bancar os prós, todo mundo banca. Coisa boa, quem que não quer, quem que não banca? Todo mundo dá conta. Agora, qual é a sua força para lidar com os contras? Quando acontecer tal coisa, que já estaria mais ou menos previsto, você tem recursos para aquilo, tanto recursos internos quanto recursos externos. Então, tudo isso fica muito bem claro para esta pessoa. E desta maneira, o que ela está fazendo? Nós vamos para a terceira característica, que ela antecede os riscos. E isso é fundamental. Quando uma pessoa determinada, ela vai e já reconhece os possíveis riscos. Então, ela não se surpreende. A determinação dela não cai. Sabe aquelas pessoas que começam com aquele gás e vão e de repente diante do primeiro obstáculo, murcha? Não são pessoas determinadas que fazem isso, porque o determinado já meio que sabia daquilo. Ele já antecipava aqueles riscos. E ao antecipar os riscos, isso não surpreende, mas ele sabe que naquele momento vai ter que pegar uma força maior para prosseguir e que isso já estava dentro do previsto. E a quarta característica é o planejamento. Pessoas determinadas se planejam.
Elas não vão feito loucas fazendo as coisas. Há um planejamento de começo, meio e fim. Qual vai ser o start que ela vai dar aqui e o que é que vai acontecer, quais são os passos. Então, primeiro isso, depois aquilo. Então, elas têm todo um plano de ação, um planejamento. E neste momento do planejamento é a hora que ela também abre para ouvir a opinião de outras pessoas. E ela vai ouvir depois que ela já mesmo viu os riscos, já analisou, já avaliou. Então ela não está ali para que as pessoas digam se isto é ou não é. Simplesmente ela vai abrir para ouvir e aumentar o seu planejamento. Ver, será que tem alguma ideia que outra pessoa me traz e que eu não pensei? Então ela amplia isso tudo. Então ela vai ouvir para ampliar e não para direcioná-la, porque a direção já está. Mas ela consegue escutar para esta ampliação. E depois disso, que ela vai para o quinto passo, que é se lançar na ação. Daí sim ela começa a agir. Depois de tudo isso ali programado, planejado, é que ela simplesmente fala, agora o que eu preciso fazer? É isso. E começa a dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, de forma incansável, de forma determinada, seguindo um rumo daquilo que ela mesma já se predispôs. Porque o que a própria palavra diz quando a gente fala determinação? Eu determino a minha ação. Mas para eu determinar esta ação, eu preciso antes fazer todo este trabalho. Quando a gente simplesmente se lança numa ação sem toda esta preparação, é quando a gente sai da determinação e vamos para a teimosia. Ai, os teimosos, que me perdoem agora quando eu vou lhe dar as 5 características. E se você se encaixar nessa teimosia, lembre-se de dar o download, porque eu estou te trazendo todo um mapa mental para que você possa deixar de ser teimoso e ser determinado. Porque todo teimoso tem um quê de determinação e todo determinado tem um quê de teimoso também. Então, qual é a primeira característica de uma pessoa teimosa? Ela age no impulso, ela vai feito um trator, ela mal pensou e ela já está indo, ela começa a fazer as coisas e no meio do caminho vai se atropelando com as coisas que vão acontecendo e daí ela se impõe de mais força para ir, é muito cansativo. Então, toda vez que a gente age no impulso, você não fez todo aquele planejamento, você não analisou, tem uma força inicial muito grande que é bonita, que as pessoas até admiram. Falam assim, nossa, essa pessoa quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela vai embora. Mas põe a coisa na cabeça, mas não solidifica, né? Não traz essa ideia de uma maneira a torná-la mais arredondada. Ela vai no impulso apenas. E como todo impulso, ele tem uma força inicial, mas ela logo murcha. É como se fizesse assim, ó, bum! E aí acaba. Daí depois, como acaba, ela logo tem que pensar em alguma outra coisa e daí fazer de novo outro impulso, bum! E daí vai. É nessa onda, onde inicia-se alguma coisa, fenece e não finaliza. Mas tem só a força do início e não a força da continuidade. E uma outra característica é que pessoas teimosas, elas não ouvem. E elas ficam extremamente iradas quando alguém vem e fala alguma coisa. Você imagina, você dá aquele impulso, você deu o seu grito de largada, você está indo. E na hora que você está indo, tem alguém do lado que fala, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo, para um pouco, analisa melhor, veja se isso é bom ou não. A pessoa nem ouve, fica irritada, sai da minha frente, deixa eu seguir meu caminho, você está me atrapalhando, você só está colocando balde de água fria. Então, ela não consegue ouvir as opiniões das pessoas e nem o olhar das outras pessoas. E quem está do lado de uma pessoa extremamente teimosa, tem hora que fala, ai meu Deus, olha o que essa pessoa está fazendo. E não adianta, quanto mais você falar, mais irada essa pessoa vai ficar. E o mais interessante, quanto mais irado o teimoso fica, parece que isso dá gás para ele continuar, porque daí ele tem que provar para ele e para o outro que ele está certo. E é aí que vem uma terceira característica, que se você é ansioso, reconheça lá dentro de você se isso faz sentido. As pessoas
teimosas, elas são muito inseguras. Muito inseguras até com a própria opinião, porque elas não conseguiram ainda nem lapidar a própria opinião. Elas não deixaram ela redonda. Foi uma ideia que veio e que ela já começa a fazer. Então elas têm muita insegurança. E por isso que elas temem a opinião contrária, porque ainda não está formado, não está arredondado, não é bem aquilo. Ela nem sabe direito o que é aquilo, então ela não consegue nem expor para outra pessoa a ideia dela ou o que ela está fazendo. Então ela se sente muito insegura. Se vem alguma opinião contrária, pode minar esta força que elas têm de impulso, porque elas não têm uma base, não têm uma sustentação. Então são muito inseguras. E a coisa assim, não que a pessoa seja insegura, está insegura naquilo que está fazendo, insegura naquele projeto. E a gente, cada projeto, você precisa se alicerçar com conteúdos, com análise, para que isso te traga uma força. E daí nessa força você consegue ouvir as opiniões sem abalar, porque aqui já está firme. Não é para sair falando dos seus projetos antes de você mesmo analisar, né? Então precisa ter esse tempo, e o teimoso não tem esse tempo consigo mesmo. E por isso que ele acaba fazendo uma análise muito superficial, que esta é a quarta característica. Pessoas teimosas são muito superficiais naquilo que fazem. Elas vão que vão, mas não tem nada que as ancore, nem mesmo o seu próprio sentimento em relação àquilo que estão fazendo. Por isso que elas não medem os riscos, os prós, os contras, as situações, elas não analisam nada. Então vai no superficial. Não, vai dar certo. Vamos que vamos. Olha, eu tive uma ideia, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. A pessoa começa a fazer e vai. Mas cadê a sustentação para tudo isso? Então você compreende que é justamente por isso que as pessoas que estão ao redor, né, dessa pessoa mais teimosa entram em desespero. Porque quem está olhando de fora está vendo às vezes as loucuras que o teimoso está fazendo. Mas o teimoso não vê, porque ele fez uma análise muito superficial. E para ele tá tudo certo. Isso é que é mais interessante. No momento que ele está fazendo, e nessa força do impulso, tá tudo correto. Ele tem uma logicidade na cabeça dele que é só dele. Mas que, quando isso acaba não dando certo, né, ele acaba culpando o externo e não a si. Esta é a quinta característica muito desastrosa do teimoso. Ele não se responsabiliza pelos erros, porque ele não admite que ele errou. Porque para uma pessoa admitir que errou, ela tem que ver, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquele outro, ela tem que fazer essa análise. E ela não consegue fazer essa análise porque ela está só na aceleração da ação. Então ela começa a culpar. Não deu certo porque o mercado não estava para isso, porque houve uma crise repentina, não deu certo porque vocês não me apoiaram, porque vocês ficaram criticando, não me incentivaram. Ele vai arranjar qualquer coisa fora dele. E por que ele faz isso? Porque a ideia original não estava tão solidificada, tinha uma insegurança, foi na superficialidade, gastou toda uma energia se lançando para algo, mas não teve um tempo de um planejamento. Então a pessoa não assume, porque ela não quer parar, não quer ter esse tempo. E é aí que entra a teimosia. Que daí, por mais que venha, mas olha, mas você não pensou. Como eu não pensei? Lógico que eu pensei. É que não deu isso, é que não deu aquilo. Ele nunca vai voltar para si. E como ele não volta para si, ele não vai nunca conseguir perceber os acertos e erros. E daí um teimoso começa a entrar numa bola de teimosia e vai que vai, dando cabeçada aqui, dando cabeçada ali. Mas tem uma coisa muito legal no teimoso. Ele dá a cabeçada, ele levanta, pega o impulso de novo, vai com toda a força, dá outra cabeçada. Ele é incansável. Tem um lado extremamente interessante e divertido de um teimoso. Se não fosse as dores, os danos, o sofrimento que tudo isso causa. Bom, mas é isso. Eu quero que você analise e veja se você está na determinação ou se você está na teimosia. Vocês percebem que essa linha é muito tênue, que se assemelha muito, mas que tem um grande diferencial no resultado. Porque o resultado de uma pessoa determinada a leva para o sucesso. O resultado de uma pessoa apenas teimosa
não a leva para o sucesso. Pode a levar até para um incansável início sem nunca finalizar alguma coisa a seu contento. Então, dá o download aqui para que você possa receber o nosso mapa mental. Eu vou enviar para você por e-mail e que daí você vai ter exatamente os passos que você precisa ter para ter sucesso naquilo que você faz, usando toda essa sua força de determinação, mas em prol de algo, né? Em prol dos teus próprios objetivos e não desperdiçando energia. Porque uma pessoa determinada ou uma pessoa teimosa são pessoas que têm muita energia, muita força. Então vamos canalizar essa força de uma forma altamente produtiva. E te vejo no nosso próximo coaching semanal. Obrigada pela sua atenção.